Então, senhores, de tanto me pedir, eu estou mostrando agora o meu rostinho, tá? Chega de mostrar a fotinho do Binho Resolve, agora é com o Binho de verdade. O que você vai ter é continuação de cálculo de concentração. Concentração molar, concentração comum, diluição, fração molar, titulação, partícula por milhão. Então assim, amigo, é bem tranquilo o que você vai fazer agora. O que você vai fazer agora é mistura com reação, porque você viu mistura sem reação e agora o trabalho maior é mistura com reação. Já vou te avisando, tá? Se você estudar muito direitinho o que eu vou te falar agora, se você trabalhar muito em cima disso, é uma questão que elimina a concorrente sim. Você consegue passar para trás do seu concorrente assim, ó, anos-luz. Perfeito? Tá bem, o que eu tenho que fazer? Seguir os passos para você montar essa reação e essa mistura. Você vai misturar 2 reagentes, ou 3, ou mais assim por diante, e você vai ter reação agora. O objetivo principal é calcular o número de mol, mas acompanhe os passos que é bem importante. Vamos lá então, Binho. Primeiro, mistura de solutos diferentes, com reação, como você está vendo aí, e você vai ver o primeiro passo. Escrever a equação química balanceada, que representa a mistura da... Cara, sem a equação, nenhuma reação funciona. Você tem que ter uma reação, você tem que ter uma equação, você tem que montar essa equação e principalmente balancear. Lavoisier, na natureza, blá blá blá, aquela coisa toda. Você já sabe. Então o que você tem que fazer assim, ó, é o básico. Por favor, montar a equação e ter a mania bem chata de balancear a equação. Bem chata por quê? É porque tem um povo que acaba esquecendo isso, não é legal. Tá bem, vamos para o segundo passo? É só olhar para a tela, meus amores. Então faz o seguinte, determinar a quantidade de matéria de cada... Eu falo o seguinte, determinar a quantidade de matéria é o número de mol. Então você vai calcular o número de mol da solução padrão. A não ser que você tenha 2 concentrações, aí vai ter um reagente limitante e um reagente excesso, que aí eu te falo nos passos que eu estou te mostrando. Isso aí relaxa. Mas, por favor, o que você precisa saber agora é calcular o número de mol. Ponto. Calcular o número de mol. Acho que foi tranquilo, né, Binho? Beleza, então. Vamos continuar? Vamos lá. Então, você calculando o número de mol, sabe que o número de mol é a massa do teu soluto. Eu vou te mostrar, é só olhar para o cursor. Você tem a massa do soluto, por isso massa 1, dividido pela massa molar. Fácil, né? Mas se eu tiver a concentração, Binho, se você tiver a concentração, que você chama de concentração molar, você vai ter o número de mol do soluto pelo volume. Claro, você vai pegar esse volume que está dividindo e passar multiplicando. Então, o número de mol do soluto vai ser a molaridade vezes o volume. Viu como é fácil? Tá bem, mas eu consigo resolver assim ou por regra de 3? Eu gosto por regra de 3. Então, fica aí que eu vou fazer 2 exercícios contigo, meu amigo. Aí vai ficar bem facinho, ok? Vamos lá então, Binho. Vamos continuar? É agora. Então, por favor, o terceiro passo, verificar se existe excesso de reagente. Aqui não adianta você querer trabalhar mistura sem trabalhar cálculo estequiométrico. Se você tem dificuldade nisso, tá na hora de começar a treinar, tá? Cálculo estequiométrico, que você vai ver logo logo, tem que saber muito. Montar uma equação, balancear uma equação e ver quem é o reagente limitante em excesso. Se você tem dúvida, eu vou fazer um exercício mostrando isso, ok? O terceiro passo, você vai ter que se ligar nisso aí, tá? Mas tem alguns pontos que eu quero te mostrar depois do terceiro passo. Vamos lá. Caso os reagentes estejam em proporções estequiométricas, quando estão em proporções estequiométricas, quer dizer que não tem reagente em excesso e nem limitante. Perfeito? Então você vai consumir os dois completamente para formar o produto. Viu como não é difícil? Eu acho que não, né? Vamos lá, Binho, para o próximo caso? Vamos lá. Então, ainda no reagente limitante em excesso, caso os reagentes não estejam em proporções, vai ter um reagente limitante e um excesso. Tudo que você for calcular vai ser a partir do limitante. Ok? Vamos de novo. Tudo que você for calcular vai ser a partir do limitante, usando a lei de Proust. Então, como eu te falei, não adianta você vir para cá sem saber cálculo estequiométrico. Tem que saber a lei de Proust, tem que saber a lei de Lavoisier, tem que saber montar uma equação, tem que saber quem está em excesso, quem é o limitante. Então, não adianta, brother. Tá? Mas isso é um caso específico. É raro cair em prova. E se cair em prova, como eu te falei, elimina a concorrente. O caso do reagente limitante em excesso. Eu vou te mostrar em exercício, só você ficar aí. Perfeito? Eu sei que você vai ficar porque você quer ser aprovado. Vamos continuar bem? Vamos embora. 4. Resolver a questão com o que foi aprendido sobre cálculo estequiométrico. É o que eu estou falando até agora. Não adianta, cara. Mistura, tem que saber cálculo estequiométrico, tem que saber muito. Perfeito? Tem que saber montar uma equação, balancear, blá blá blá. Binho tá chato, eu sei. Então vamos continuar. Então, senhores, o mais comum você calcular de mistura é uma titulação, é uma análise volumétrica, tá? Que é um processo lento para você identificar uma solução-problema a partir de um padrão. Como assim, Binho? O padrão ele sempre vai ter uma concentração e um volume específico. Ponto. Sempre vai ter isso. Eu vou te mostrar, relaxa com o exercício. Sempre na solução padrão você vai ter um volume e uma concentração específica. Agora, a solução-problema ou vai ter a concentração ou vai ter o volume.
De novo, relação estequiométrica. Titulação eu posso fazer por fórmula, Binho? Pode, mas eu não confio muito. Eu acho massa você usar a fórmula quando você tem facilidade de calcular, perfeito, que vai te ajudar bastante, mas eu não aconselho muito, justamente para você não se perder na proporção estequiométrica, é isso que eu tenho medo. Mas eu vou te mostrar das duas formas, ok? Vamos lá então, Binho. Então, você tem a análise volumétrica, por isso que você está usando um volume, aonde você tem, eu estou te mostrando o cursor, tá? O titulante. Titulante você vai chamar de solução padrão. É aquela que você vai ter a concentração e o volume, de novo. A concentração e o volume. E você vai ter o titulado. O titulado junto com o indicador. O que é o titulado, Binho? É o que você quer descobrir, a solução-problema. Binho, o que é um indicador? O indicador indica. Ah, Fabinho, não sabia disso. De novo, indicador indica. Pela cor, perfeito? Como a maioria das titulações ou mistura com reação é ácido-base, você tem indicador ácido-base, principalmente a fenolftaleína, que em meio alcalino, que é a base, vai ficar rosa, como você está vendo ali na figura, perfeito? Você está vendo ali bonitinho, ó. Fica rosadinho, que é o ponto de viragem. Vai te mostrar quando a reação ficou neutralizada. Binho, mas o que é neutralizado? Neutralização, reação ácido-base. E para neutralizar, a quantidade estequiométrica do número de mol do ácido tem que ser igual da base para você neutralizar, perfeito? Por isso que vai te ajudar você calcular o número de mol de um para descobrir o do outro, a concentração. Ok, senhores, então vamos de novo. Fenolftaleína fica em meio básico rosa. Em meio ácido fica incolor. Isso é só um indicador para você ter o ponto de equivalência para uma titulação. Isso é importante, tá? Você pode olhar em alguns textos e anotar isso. Binho, mas tem mais uma coisa. Sim, se o teu titulado, que é a solução-problema, aquela que você quer descobrir pela análise volumétrica, você vai parar um pouquinho. Se for um ácido que você quer descobrir, você vai chamar essa análise de acidimetria. Se você quer descobrir uma base, vai chamar de alcalimetria. Às vezes é conceito, eles te perguntam. Tá, Binho, e agora o que eu faço? Agora você quer calcular, não é isso? Então, por favor, olha o próximo vídeo.